noite, irmãos. Nós não estamos aqui para dar nenhuma mensagem, nós queremos conversar com vocês. Vamos usar o mesmo sistema que usamos ontem à noite. É um painel composto pelos irmãos André, Ami e eu. Queremos ter comunhão com vocês. À medida que o Espírito vai conduzindo, nós vamos conversando com vocês sobre vários assuntos, sobre liderança. Não vamos ter a ilusão de que em 1 hora e 15 minutos ou 20 minutos nós vamos esgotar o assunto. Esse assunto, irmãos, tem que ser falado até a volta do Senhor. Tem muito assunto para falar. Então nós vamos dar um início. Todas as conferências que nós tivermos, seja aqui na Estância, seja em outras localidades, nós sentimos a grande necessidade de conversarmos com as lideranças, os nossos líderes, aqueles que estão à frente das igrejas. Na verdade, queridos irmãos, eu acabei de sair de uma comunhão com Pedro e outro irmão. Na verdade, o sentimento nosso é que esse tipo de reunião a gente só pode dar algumas orientações gerais. O ideal seria que os cooperadores pudessem visitar as várias regiões e ter comunhões com vocês, com os líderes, em grupos não mais do que 15, não passar de 15 pessoas, tá? Comunhão, você sabe, essa multidão assim inibe muito os irmãos, inibe muito. Hoje, quando a gente conversa com as lideranças, nós precisamos também ter um diálogo, tem que ser mão dupla, ouvir e falar, ouvir e falar. Então, eu sei que tem muitas preocupações, nós sabemos, né, irmãos? Tem muitas preocupações, né, Amir? Que está na cabeça de vocês. Muitas preocupações. Essas preocupações, a gente pode chamar de minhoquinhas ou minhocas, tá? Estão na sua cabeça, preocupações com isso, com aquilo outro. E numa reunião assim você tem vergonha de perguntar, de falar. Mas numa reunião com 15 pessoas, a gente tem mais liberdade. Eu vou compartilhar uma experiência que nós tivemos aqui no interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, 1 mês e pouco atrás. Nós saímos uma comitiva de irmãos, de cooperadores, nós saímos para visitar as igrejas, igreja por igreja. Só que não é assim, igreja uma a uma. Foi por cidades núcleo, polo. Daí a gente chegava lá 11 e pouco, e os irmãos de umas 6, 7 igrejas, as lideranças, os líderes dessas 7 igrejas, ou 6 igrejas, estavam todos no mesmo restaurante, tá? Então a gente se reunia lá para orar e daí a gente para comer. Depois que a gente comia, daí a gente ficava em volta da mesa tendo comunhão. Se o restaurante é um lugar que a gente ficava tinha uma área grande, área verde, a gente ficava lá, ou a gente ia para o café e daí tomava um cafezinho e daí tinha comunhão. E a gente tinha comunhão depois do almoço, das 2 da tarde até as 5, 6 horas da tarde. E, irmãos, eu vou contar para vocês, essas conversas com os irmãos presbíteros, diáconos, foram muito produtivas. Realmente os irmãos abriam o coração e colocavam para fora as suas preocupações, os traumas, os conflitos, o peso, as frustrações, que a gente orava e compartilhava, e aquilo a gente sentiu que foi um alívio para os irmãos. Eu sinto que isso é necessário. Os irmãos acham que tem esse tipo de coisa ou não? Tem ou não? Quem acha que tem, levante a mão. Olha só. Então a gente gostaria, né, de encorajar os cooperadores que estão sentados aí, né, de dar mais tempo. Então nós queríamos só passar alguns princípios para os irmãos. No passado, nós estamos mudando, irmãos, a nossa maneira de agir em várias coisas. O irmão Dom que falou que nós não podemos ficar na velhice, na mesmice. Precisamos inovar, avançar e aprender onde o Senhor abençoa. Geralmente nós, os cooperadores, o nosso alvo era o rebanho, os irmãos em geral. Por uma conferência assim, o alvo é o rebanho, os 7.000 irmãos que estão aqui no auditório, 7.500 irmãos, o rebanho. Então a gente, quando vai para as conferências regionais, também o alvo é o rebanho. De uns tempos para cá, o Senhor nos fez acordar. Sim,
tendo a oportunidade, né, vamos falar para o rebanho. Mas nós sentimos que a grande necessidade hoje é seguir o exemplo do irmão Dong. O irmão Dong fala para o rebanho, mas o grande trabalho que o irmão Dong tem, o trabalho para o qual ele dedica bastante tempo, é trabalhar com as lideranças, com os cooperadores. As comunhões que ele tem com os cooperadores. Quando a gente sai para uma conferência, né, a gente aprende mais, irmãos, na mesa do café da manhã, na mesa do almoço, na mesa do cafezinho da tarde, do que talvez até na mensagem da conferência. Ele trabalha com as lideranças, com os irmãos responsáveis, com os cooperadores, e nós sentimos que nós gostaríamos de mudar um pouco a nossa estratégia e gastar mais tempo com vocês, os líderes das igrejas. Os irmãos concordam com isso ou não? Para dar mais apoio para vocês e deixar o trabalho do rebanho para vocês fazerem. Nós todos precisamos estar mais alinhados. Nós temos irmãos, né, cooperador irmão Dong, se vocês quiserem chamar de níveis, né, nível 1, nível 2, então sempre trabalhar com todos os níveis. E também capacitar os irmãos. Essa é uma grande falha que nós sentimos, que nós falhamos para com os irmãos. Nós queremos também dar mais capacitação para os irmãos. Capacitação espiritual, capacitação humana e, sobretudo, o irmão Dong tem enfatizado muito ultimamente a capacitação administrativa. Saber administrar uma igreja, saber administrar os recursos humanos que nós temos, saber administrar os recursos financeiros que o Senhor nos dá e assim por diante. Então, orem por nós, irmãos. Nós queremos fazer esse trabalho. Vai ser vai consumir bastante tempo nosso, mas nós sentimos que é necessário e que vale a pena. Vocês merecem esse tipo de cuidado, desse tipo de cuidado. Vocês são assim a primeira linha que nós temos abaixo dos cooperadores. Nós estamos cuidando de toda a obra, mas vocês estão lá batalhando. Vocês estão aqueles que estão na frente de batalha. São os sargentos, porque a guerra, sabe, ganha por quem? Sim, a estratégia são os coronéis, os generais que fazem, mas quem ganha a guerra são os sargentos. São os sargentos que ganham a guerra, com os recrutas, com os soldados. E vocês são os sargentos na frente de batalha. E nós queremos dar todo o apoio para vocês. Amém, irmãos? Então vamos falar um pouquinho aqui, daí todos nós três vamos conversar um pouquinho. A primeira coisa que nós precisamos ver é o seguinte: nós somos as lideranças, a liderança, os líderes. Então, vamos usar essa palavra líder. No passado, quando falava de líder, eu não sou líder. Nós temos que parar de ter medo dessa palavra. Diga para o irmão que está do seu lado: eu sou um líder. Não pode ter medo dessa palavra. Você é ou não é o presbítero da igreja? Você é ou não é o diácono da igreja? Você é ou não é diaconisa na igreja? Sim? Líderes, por exemplo, líderes entre as irmãs. Líderes entre os jovens, líderes entre os adultos, líderes na obra, na igreja. Hoje o grande problema nosso é que nós temos muitos irmãos responsáveis, ou entre parênteses, presbíteros, muitos irmãos de serviço, entre parênteses, diáconos, muitas diaconisas, mas poucos líderes. Então só vou mencionar alguns termos, algumas coisas bem gerais, depois os irmãos aqui tudo podem ajudar e comentar. Então a gente fala assim: não, na igreja não tem hierarquia. E não tem, não deve ter. O irmão Dong sempre falou: a autoridade não é da posição, é por vida. Então numa casa, numa família não tem hierarquia? Não tem, tá. Então não tem autoridade? Tem ou não tem autoridade numa família? Quem é a autoridade? O pai, depois a mãe. Mas é pela vida. Mas eles têm autoridade. Eles exercem a liderança em casa. Hoje, o mundo, esse é o mundo que está sendo preparado por Satanás para a aparição do anticristo. O grande sintoma
sintoma do mundo hoje é falta de liderança em todos os setores. Olha o Brasil, politicamente, não tem liderança. Olha os Estados Unidos, grande esperança, né? Foi posto em Obama, não é um líder. Todo mundo dá risada dele hoje. E Obama tá louco para sair da Casa Branca. Tá contando os dias para sair da Casa Branca. Coitado. No mundo inteiro não existe um líder hoje. Por quê? É Satanás preparando o mundo para a aparição de um verdadeiro líder que vai ser o anticristo. Quando ele aparecer, vai ser o líder. Então esse tipo de doença está afetando todo, afetando o país, a política, as empresas e está afetando a igreja. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Mas um monte de irmão de serviço, reunião de serviço, mas ninguém quer assumir a frente. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Daí a gente se torna muito espiritual. Não, aqui é o seguinte, não tem líder, mas todo mundo tem que fazer de tudo. Isso aqui, irmãos, é um tiro no pé. Eu quero ler para vocês aqui Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque assim como no seu corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então a primeira coisa para ajudar a gente na liderança é nós nos darmos conta que nós, os líderes da igreja, os irmãos que compõem o presbitério, o diaconato, diáconos, diaconisas, o presbiterado, nós todos somos membros do corpo, mas não temos a mesma função. Essa é a primeira coisa que precisa, essa ficha precisa cair. O grande problema entre nós é que todo mundo tem que ter a mesma função. Aí vem as cobranças e vem as frustrações. Daí o que acontece? Reunião de serviço que tinha 20, daí numa semana aparecem 7, outra semana aparece outros 6, outra semana aparece 12, mas cada vez são irmãos diferentes. Ninguém quer assumir. Bom, continuando. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então precisamos saber que nós que compomos a liderança da igreja, nós somos muitos membros e somos membros uns dos outros. Ou seja, não existe ninguém perfeito, não existe o todo-poderoso, são todos membros e nós nos complementamos uns aos outros. Eu preciso do Amir. Tem coisas que o Amir faz, eu não consigo fazer. Algumas coisas que ele faz eu consigo aprender e fazer, mas muitas coisas que ele faz eu não consigo fazer. Eu preciso do Amir. O Amir tem que cumprir a parte dele. Tem coisas que o André faz, eu não consigo fazer. Deus deu para o André. Por isso que eu preciso do André. Para que o André faça a parte dele. E eu me esforçando, eu posso aprender algumas coisinhas que ele faz. Mas as coisas principais que ele faz, só o André. Isso é respeito. Então entre a liderança tem que haver o respeito. Tem que haver o reconhecimento do dom e da função de cada um. Então agora, irmãos, vamos lá, versículo 6 em diante. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aí vem, irmãos, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, para alguns da liderança foi dado o dom da profecia. Então eles têm que profetizar segundo a proporção da fé. Se é ministério, para alguns foi dado o ministério. Dediquemo-nos ao ministério. Ou seja, os irmãos que receberam o dom, o ministério, eles têm que se dedicar ao ministério que ele recebeu. Ou que ensina. Alguns de vocês receberam o dom de ensinar. Então, se esmere no ensino. Ou seja, tem que se dedicar no ensino. Ou que exorta. Alguns receberam o dom de exortar. Alguns da liderança. Então é para exortar. Exortar não é repreender, é encorajar, tá? Então faça-o com dedicação. Tem alguns que receberam o dom de ofertar, de contribuir com liberalidade. Tem alguns que são verdadeiros presbíteros, que administram bem, o que preside
Então ele deve presidir com diligência. Nós também precisamos de presbíteros, de diáconos, que tenham misericórdia para com os outros. É que nem numa família, o pai é duro com o filho, ele quer corrigir o filho, ele repreende o filho e até dá o filho apanha, e quando termina o filho vai chorar no colo da mãe. Então a mãe exerce misericórdia. Tá? Então nós precisamos na igreja também de irmãos que exerçam misericórdia, que ouçam os irmãos sem julgar, sem condenar, sem cobrar. Precisamos disso também. O que exerce misericórdia, que faça com alegria, etc, etc. Vocês viram aqui a distribuição das atribuições? Então, na liderança da igreja tem que ter uma distribuição das atribuições. Cada um tem que se dedicar naquilo que faz, e faz bem feito, e com paixão, com alegria. Não é assim, não, puxa, tá lá, levanta de manhã, tá. E quando põe todo mundo junto, irmãos, é uma bomba. É um motorzão. O negócio vai para frente. Cada um é feliz naquilo que faz. Quando eu vejo o Amir fazendo o que ele gosta de fazer, rapaz, eu invejo ele, a felicidade que ele sente. Né, Amir? Vejo a felicidade dele. E vejo o André feliz naquilo que ele faz. Vejo o Pedro feliz naquilo que ele faz. É isso que nós precisamos na vida da igreja. Entre os presbíteros, diáconos, cada um. Aí que está, irmãos, quando voltarem, façam a sua lição de casa. Descubra, cada um de vocês que tem que descobrir e falar para os outros qual é a sua atribuição. Talvez alguns não saibam, mas os irmãos observam e falam, não, nós sabemos qual é a sua atribuição. Se você gosta de fazer isso, sua atribuição é isso. E ele se dedica àquilo. Então alguns irmãos responsáveis têm que se dedicar à palavra. Eles têm o dom da palavra. Quando eles falam, a igreja inteira é suprida. Os irmãos novos ficam. Daí você põe outro irmão. Eu me lembro uma vez, não vou falar qual igreja, é uma igreja que eu me reunia antes, né? Então a gente obrigava todos os irmãos do serviço a compartilhar. Foi um erro muito forte. Foi um erro muito forte. Daí o irmão que compartilhava, irmãos, eu me lembro ainda hoje, tinha o lenço dele. Vou tirar o meu lenço agora aqui. Ele tinha um lenço dele. Na reunião tinha uns 35 ou 40 irmãos. E quando ele compartilhava, ele tremia. Daí e o suor descia aqui. E ele enxugava o suor. E nós todos suávamos com ele. E nós todos tremíamos com ele. E ele vacilava e gaguejava. E nós ali, torcendo por ele. Irmãos, a reunião era um sofrimento. Nós colocamos a pessoa errada. Nós colocamos um centroavante para jogar no gol. Tomou muitos, frangos. No jogo, time de futebol, o técnico sabe. O Neymar, ele joga pela esquerda ali. Ele entra ali. O Messi tem que ser ali no meio. E ele dribla para cá e para lá e corre aquela corrida diagonal dele ali. Pá, um petardo e a bola entra. Daí um goleiro bom olha para trás ali, tem um lateral direito. Cada jogador na sua posição. E quando coloca um jogador fora da sua posição para uma emergência, ele reclama demais. Irmão, nós somos um time. Cada um de nós tem que estar na sua posição. Louvado seja o Senhor. Então, você tem alguma coisa a comentar sobre isso, queridos irmãos? Tem. Realmente, irmãos, o que o Wesley está falando é uma grande necessidade que todos nós temos. Na igreja existe uma questão. Você vai ter que colocar os irmãos para fazer alguma coisa, para você ver como ele desenvolve esse talento dele, para que ele descubra o que é que ele se adapta melhor. Eu me lembro que desde quando comecei a me reunir, eu sempre tive muito encargo pelo serviço de criança. Claro, hoje eu não tenho condição mais de participar, mas eu sempre ouvi isso, irmãs e irmãos falando, eu não sirvo no serviço de criança porque eu não tenho encargo. Mas é incrível, você fala assim, não, tudo bem, você não tem encargo, mas vou colocar você uma vez, aí depois você vai ver. Puxa, quando a pessoa cuida ali, ele ganha encargo. Então aí você percebe, aquele irmão, aquela irmã, nesse serviço aqui, ele se adaptou bem. Mas eu gostaria de usar esse versículo que o Esdras leu,
Aqui fala assim, versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Irmãos, eu queria perguntar para os irmãos, o corpo é um organismo ou uma organização? Pode falar, irmãos. É um organismo ou uma organização? É um organismo, certo? Agora eu queria perguntar para vocês, você conhece alguma coisa mais organizada do que o corpo? Você conhece, não? Eu não conheço nada que seja tão bem ordenado e organizado como o corpo. Então, como que é isso? Por um lado, é orgânico. Então, o meu sentimento, eu tinha até falado para o Esdras, eu acredito que muitas dificuldades que nós temos na igreja é porque nós levamos tudo na base da vida, não é? Então, é tudo pela vida, não é? Então, chega na recepção, não tem ninguém, porque é pela vida, vamos ver, pega alguém aí, não é? Então, não tem reunião para aperfeiçoamento, nós não designamos o serviço para os irmãos, não é? E pelo conceito talvez de que tudo vai funcionar porque é um organismo, não, nós precisamos, eu falei para o Esdras, todo mundo sabe, eu não tenho formação de organização, todo mundo fala que eu sou uma pessoa desorganizada, é verdade, mas eu estou aprendendo uma lição. A coisa mais importante, se nós realmente queremos crescer em número, inclusive, que é o encargo desse ano, nós precisamos nos organizar, irmãos. Nós precisamos ter o nome dos irmãos, os bairros onde eles moram, a situação de cada um deles, quantos filhos eles têm, em que grupo familiar está participando. Nós estamos começando a fazer isso há 3 meses e meio, 4 meses. Irmãos, nós estamos surpresos. Porque você começa a descobrir muita coisa, inclusive nesse levantamento, nessa informação, nessa organização do organismo, do corpo de Cristo, né, da igreja, nós começamos então a perceber muitas coisas e também você já começa a descobrir muitos talentos que nós temos entre nós. Então eu tenho um sentimento que eu acredito, irmãos, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, é orgânico, é vida, mas precisamos nos organizar. Amém, irmãos? Precisamos ter um bom escritório. Mas nós somos só 10. Comece agora, porque depois, quando crescer, você não vai conseguir. Então é bom ter os dados dos irmãos, a quantidade de pessoas, o que nós estamos fazendo, como nós estamos atuando. Sabe, mesmo no meio secular, a organização pode economizar 20% a 30%. Todo setor de compra desorganizado compra o que não precisa. Então é muito importante, irmãos, não é? Nós organizarmos as coisas, termos ideia de como está a situação dos irmãos, para que nós possamos realmente prestar esse serviço aos irmãos como aqueles que lideram as igrejas. Eu acho que isso é muito importante, isso vai fazer com que o evangelho flua mais. Por exemplo, é muito comum, não sei como os irmãos veem isso, acabou a reunião, nossa, que alegria, você viu? Tinha umas 6 pessoas novas, você viu? Você viu? Tinha 6 pessoas novas. Puxa, amém. Você viu, irmão? Vi. Foi você que trouxe? Não. Foi você? Não. Quem trouxe? Não sei. Eu chamo pessoas da ordem de Melquisedeque. Você não sabe de onde veio nem para onde foi. Quer dizer, na recepção não tem uma folha para a pessoa preencher. Isso é uma coisa simples, irmãos, mas que funciona, não é? Para ele preencher o nome da pessoa, convidado, bem-vindo, um jornalzinho de presente para você. Quem te convidou? O João, anota ali o João. São coisas básicas que eu acho muito importante que nós precisamos começar a praticar. O corpo é um organismo vivo, mas tremendamente organizado. Vou falar um pouquinho, né? Eu acho que ser líder na igreja, como o Ezra falou no começo, ele precisa assumir, né? Precisa assumir. Tem muita gente na igreja não quer assumir nada, não quer responsabilidade. Então isso não é o papel de líder. E outra coisa, líder, para ser líder, tem que ser aquele que espera errar, né? Ele também falha. Então, se você quer fazer uma coisa direitinho, pensando que o seu trabalho sai perfeito,
Então você não faz, às vezes não faz porque você acha que não está perfeito o serviço. Então isso nunca você vai conseguir, né? Então você é botar cara para bater mesmo. Amém? Nós temos que sacrificar, né? Nós temos que morrer. Nós temos que tomar a cruz. Isso é ser líder, né? Líder no modelo. Quando você pede para os irmãos pregar evangelho e você não sabe pregar evangelho, que líder é esse? Não é verdade? Líder é aquele que vai na frente. É aquela ovelha de frente, né? Que quando começa a mover aquela ovelha lá com a campainha soando, e naturalmente as outras ovelhas seguem. Não sei se vocês viram ali no YouTube, uma coisa muito engraçada. Um lá foi lá chamar a ovelha, as ovelhas não estavam nem aí, pastando e tal. E outro foi lá fazer qualquer assobio, ovelha nem nada. Aí chegou o pastor, e o pastor fez não sei o que foi, fez barulho lá, e as ovelhas chegaram, saíram de longe e chegaram até ele. Então as ovelhas conhecem quem é o seu pastor, né? Então na vida da igreja a gente tem que assumir, não precisa ter medo. Errou, vai diante do Senhor, né? Não conseguir, mas não precisa. Tem muita gente que tem medo de errar. Então, eu vou errar, então eu não assumo isso aí. Mas na vida da igreja a gente tem que botar a cara para bater mesmo, né? Se errar, errou, vai diante do Senhor, se arrepende, não é? Se arrepende, chora, não é? Pede perdão para o Senhor, pede perdão para os irmãos e vai em frente. Não desista. E também ser líder também na igreja é saber do seu limite. Nós somos limitados, irmãos. Por mais que somos inteligentes, por mais que somos capazes, nós não podemos dispensar a ajuda dos outros. Não somos completos, irmãos. Nós somos uma parte de todo. Somos apenas um membro do corpo. Então nós precisamos da ajuda de todos os irmãos. Amém. Porque cada irmão tem sua própria função. Amém. Nós precisamos de todos, né? Então isso tem que ter, esse sentimento do líder tem que ser assim. Amém. Ele precisa pedir ajuda, sim, sempre para os irmãos. Ver que ele não é completo, ele é dependente dos irmãos, né? Ó Senhor Jesus. Amém. E também, irmãos, negar a vida da alma, né? Líder é o primeiro a negar a vida da alma, sabia? Não pensa que... Irmãos, quando acontece alguma coisa na igreja, chega num dilema, não tem saída aparentemente, isso significa que alguém tem que morrer ali. Que esse alguém seja você. Amém? Amém? Você morrendo, as coisas andam de novo para frente. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Morreu o microfone. Vamos falar um pouquinho sobre... Eu gostei muito do que o André falou. O que é ser um líder? Vamos ver aqui na Bíblia um exemplo muito ilustrativo. É comovente. O que é o líder? Eu acho que é importante, irmãos, nós entendermos qual é o papel nosso na vida da igreja. Tá? Então nós já falamos que nós precisamos realmente assumir a nossa responsabilidade, chamar para a gente, chamar para si a responsabilidade. Irmãos, vocês estão aqui, não estão? Ou seja, de alguma forma você sabe que Deus chamou você, ou não sabe? Tanto irmão como irmã, Deus chamou você, você está aqui. Então vamos assumir o chamamento do Senhor. Então vamos agora, para nós entendermos um pouquinho melhor qual é o nosso papel, precisamos saber, nós não somos líderes de uma empresa, nós não somos líderes de uma linha de produção, nós somos líderes na igreja, na vida da igreja. E na vida da igreja,
O que Deus quer produzir? Então isso é importante. O que Deus quer produzir na vida da igreja? Carros? Locais de reuniões? Cadeiras? O que Deus quer produzir? Filhos. Filhos de Deus. O irmão Doug fala da filiação em Gálatas. Filho de Deus. Na verdade, nós não vamos gastar muito tempo não. Eu falei um pouquinho isso na palestra para os pais. Na verdade, o que Deus quer produzir é reprodução de Cristo em massa. O homem foi criado à imagem de Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. E o homem foi criado à imagem de Cristo. E Deus, quando abençoou o homem, falou: sede fecundos e multiplicai-vos. Ou seja, o que Deus quer multiplicar é Cristo. E todos nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor, o Espírito. E Romanos 8 fala que nós estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus, que é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito, ele é o protótipo. E Deus quer muitos filhos, muitos irmãos de Cristo, iguaizinhos a Ele. Ou seja, irmãos, o nosso negócio na vida da igreja são pessoas. Não é local de reunião, não é nem a ordem física do local. O Amir, puxa vida, o Amir está falando de organização. Você imaginou? Uau, quanto progresso! Mas quando o Amir fala de organização, não está falando ali do escritório só, do papel, da caneta, do caderno. O objetivo lá é cuidar das pessoas que vão ser registradas naquele caderno. Não é o caderno em si, não é a mesa, o escritório, o computador. São as pessoas que estarão registradas ali, cujos dados nós registramos para podermos cuidar melhor dessas pessoas. Então vamos ler. Números capítulo 27. Números 27, versículo 12. Disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. Sabe por quê, né? Porque Moisés não ia poder entrar na terra de Canaã, porque ele tinha não honrou a Deus ali na questão nas águas de Meribá. Então, quando Deus falou para ela na segunda vez, quando houve esse problema da água, Deus falou para ele falar para a rocha. Mas Moisés bateu na rocha outra vez. Ele já tinha feito isso na primeira vez, mas Deus na primeira vez mandou ele bater na rocha. Dessa vez era para falar para a rocha. Bater na rocha representa a crucificação de Cristo. Cristo não pode ser crucificado duas vezes. Cristo já foi crucificado por nós. Hoje nós invocamos o nome do Senhor. Nós falamos ao Senhor. Nós não podemos golpear o Cristo segunda vez. Então, quando Moisés golpeou a rocha pela segunda vez, ele feriu a administração de Deus. E por causa disso, Deus o impediu de entrar. Ser líder, irmãos, olha, não quero falar isso para assustar ninguém. Ser líder, nós precisamos orar muito. Porque qualquer irmão pode errar. Uma ovelha que está atrás, você sabe, quando o rebanho anda, é uma formação mais ou menos triangular. A ovelha que está lá atrás pode andar 10 metros para cá, 5 para cá, 5 para cá, o pastor deixa. Mas a ovelha que está lá na frente, saiu meio metro, o pastor já pega a vara e pá, bate. Por quê? Porque ele saiu meio metro, todo o rebanho vai desviar. Então o rebanho, a ovelha que está lá na frente tem que seguir bem junto ao pastor. Então, irmãos, às vezes eu falo: Senhor Jesus, me tira disso aí. Quero ser irmãozinho comum. Mas não adianta, irmãos. O Senhor já colocou, você aí não tem volta não. É irreversível. É irreversível. Tarde demais. Lamento dizer para você, tarde demais. Mas graças ao Senhor, Deus dá graça para nós. E é um prazer servir os irmãos. Daí no versículo 13 fala assim, ó: e tendo-a visto, depois que você vir à terra, lá do monte Abarim, você será recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos.
São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor, olha só, irmãos, o coração de Moisés. Se eu fosse Moisés, eu disse, então, Senhor, me leva e você se vira com o seu povo. Às vezes tem irmãos que fazem isso. Quando dá um problema lá, então eu saio da liderança e vocês que se virem com os irmãos. É que nem um pai dizer, então eu vou embora da casa e você e os filhos ficam assim. Não, um verdadeiro líder não pode fazer isso. Olha o que Moisés falou. Isso é ser líder, irmãos. Eu espero que a gente pegue o espírito de líder que está aqui. Daí ele orou assim, ó, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. A preocupação de Moisés aqui não estava com a sua posição, que ele ia perder a posição e ia morrer. A preocupação de Moisés estava com o povo de Deus, estava com o rebanho. Queridos irmãos, isso é o segundo item que a gente quer passar para vocês hoje à noite. Para ser líderes, nós precisamos ter a preocupação com o rebanho. Não é com a minha posição. Hoje, infelizmente, queridos irmãos, um trabalho que nós cooperadores às vezes temos que ir para certas localidades apagar um incêndio, é por causa da disputa da liderança entre alguns irmãos de algumas localidades. Eles não estão preocupados que com essa disputa da liderança 20 irmãos já foram embora da igreja. Eles querem a posição. Isso não deve ser o nosso coração. Nosso coração não deve, a nossa preocupação não deve ser com a nossa posição. Deus vê as coisas. Deus vai pôr na liderança aquele que se preocupa com o rebanho, se preocupa com os irmãos. Hoje nós ouvimos um grande clamor por parte da igreja. Quem vai cuidar de nós? Na igreja hoje, irmãos, nós precisamos pedir para Deus ouvidos para ouvir, um coração sensível para sentir, ter empatia com os irmãos. Hoje muitos irmãos estão em conflito. Muitos irmãos são aqueles que, como o Senhor Jesus falou, estão cansados e sobrecarregados e não tem ninguém que vai lá aliviá-los. Muitos irmãos estão em dor. Muitos irmãos estão debaixo de uma opressão do pecado e não conseguem libertação. Muitos irmãos estão doentes e não tem ninguém que ore por eles. Uma oração de poder, de libertação. Muitos irmãos estão em pecado. Eles não conseguem se libertar e não tem lá alguém que vai lá conversar com eles e dê para eles um pouco de esperança de que eles podem se libertar. Você sabe que pessoas assim, irmãos, por mais que você pregue para eles uma palavra saudável, eles não conseguem assimilar, porque estão doentes. Jesus, quando veio, ele falou, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. A primeira coisa que Jesus fez foi curar as pessoas, alimentar as pessoas, curar os leprosos, os paralíticos, pregar o evangelho aos pobres. Daí ele falou para eles a palavra. Nós precisamos cuidar da condição humana dos irmãos. Nós, irmãos, muitas vezes nos tornamos espirituais demais. O irmão Dong falou para nós, repreendeu muitas vezes a nós, dizendo, nem homens vocês estão conseguindo ser e querem já ser Deus? O irmão Dong falou que nós precisamos aprender primeiro a ser homens. Por que o irmão Dong tem eficácia? Por que o irmão Dong, aonde ele vai, ele produz resultados? Eu acompanhei o irmão Dong já por anos, eu vejo, chega num lugar e fala, irmão, vem cá, como é que está a sua esposa? Ela já sarou? Ele se lembra que da última vez a esposa daquele irmão estava doente. Irmão, como é que está o seu coração? Está melhor agora? O seu filho, como é que está? Já sarou daquilo? Ele se lembra. Ele se preocupa com o bem-estar dos irmãos. Puxa, quantas vezes, irmãos queridos, o irmão faleceu. E a gente fala para o irmão Dong, o irmão tal faleceu. O irmão Dong já pede para o Wei, que estava dando assistência para ele, ou qualquer um outro irmão, vai lá no quarto, pega lá. E ele já separa uma oferta de
3.000, 4.000, 5.000 e pede, dá para a família, para pagar as despesas. Um dono que cuida os irmãos humanos, ele se preocupa com os irmãos, ele cuida dos irmãos na parte humana. Por isso quando ele fala a palavra, os irmãos recebem. Muitas vezes nós irmãos queremos ser espirituais demais. Nós falamos isso, aquilo, damos ordem aos irmãos, queremos que eles obedeçam, mas os irmãos não sentem que nós os amamos, cuidamos deles, nos preocupamos com eles. Então olha só, o Senhor, o autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Olha só, fazer o quê? Isso é o líder, é o papel do líder, que saia adiante deles. Não é o líder que mande o povo sair, mas que saia adiante deles. Vocês já viram os filmes de guerra? Quando há o desembarque naquelas barcas, quando chega na praia e abre aquela frente, quem é o primeiro a saltar da barca? Quem? É o sargento. Vamos, come on, quero avançar. Daí os soldados vão atrás do sargento. Não é o sargento o último, vai na frente, vai lá. Não, é o sargento, é o primeiro a sair. Muitas vezes ele leva um tiro. Então, que saia diante deles e que entre adiante deles. Aí sim, e que os faça sair e que os faça entrar. Olha essa última parte. Eu choro quando eu leio isso, queridos irmãos. Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Vamos ler Mateus? Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga. Jesus ensinava, pregando o evangelho do reino. Jesus pregava o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. E Jesus curava. E em Marcos, acrescentou um item mais, ele limpava os leprosos também. Então aqui pode ver que Jesus cuidava da parte espiritual, cuidava da parte psicológica e cuidava da parte física. Era um cuidado completo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Aí está o coração de um líder. A palavra grega é splanknizomai. É ter compaixão desde as entranhas. Splanknon, no grego é entranhas, intestinos, porque naquela época se cria que a compaixão, a misericórdia, o amor, a bondade, vinham tudo dos intestinos, que é a parte mais íntima do homem, lá do interior do homem. Não é uma coisa superficial, é algo legítimo, verdadeiro, sincero. É assim que Jesus sentia. O sentimento que ele tinha de compaixão pelas pessoas vinha das entranhas dele. Por isso que a Bíblia fala, em Paulo fala assim, que nós devemos ser vestidos entranháveis afetos de Cristo. Bom, daí ele falou o seguinte, compadeceu-se delas, por quê? Porque as multidões estavam aflitas e exaustas, estavam em conflito, estavam com dor, estavam em angústia, estavam com dúvidas, sem rumo na sua vida. E Esá fala assim, como o quê? Como ovelhas que não têm pastor. Eu pergunto, naquela época de Jesus tinha o quê? Tinha o sumo sacerdote, tinha os principais sacerdotes, tinha os escribas, tinha os levitas, mas não tinha líder, não tinha pastor. Então, hoje, irmãos, o nosso desejo é restaurar na igreja o papel de pastor. Não o pastor assalariado, não é nesse sentido, é o pastor que cuida das ovelhas. Eu tenho ouvido alguns irmãos recentemente, isso me alegra demais. Tem irmãos que estão falando, irmão Esdras, no ano 2015, eu aprendi a ser um pastor. Eu só era mestre antes, só sabia ensinar, e ensinava bem. Nunca fui pastor, nunca cuidei de ninguém.
Esse ano 2015, eu aprendi a ser pastor. Ser o pastor das ovelhas. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem são os trabalhadores? São os pastores. Um líder tem que trabalhar. Não é ficar em casa e só dar mensagem na reunião. Um líder tem que ser um trabalhador, um obreiro, um pastor, que labora na palavra para alimentar bem o rebanho. Quando os rebanhos, sabe, irmãos, quando o rebanho come bem, você sabe, irmãos, quando você vai para um restaurante, servem mal e a comida não é gostosa, você não volta mais lá, ou volta. Mas quando a comida é gostosa, mesmo que ele fica no fundo, no fim do mundo, no fundo dos cafundó, você vai lá comer de novo. Porque a comida é boa. Nós temos que aprender a cozinhar comida gostosa para os nossos irmãos. Saber cozinhar o alimento diário. É o nosso arroz com feijão. Saber cozinhar bem. Eu sei que os irmãos adoram o arroz e feijão da estância, mas é o velho arroz e feijão. Mas vocês têm saudade porque é cozinhado bem, tá? E que mais? Visitar os irmãos. Daí entra a liderança, tem que ver quem tem encargo para visitar os irmãos. E esse que visita os irmãos tem que visitar os irmãos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Trabalha durante o dia, trabalha. Então à noite, separa 2 famílias por dia para visitar. Ou cada 3 dias visita, ou cada 2 dias visita 3 famílias. Dentro de vários meses, dezenas de famílias foram visitadas. E podem ter certeza, os irmãos vão estar nas reuniões, os irmãos vão estar na vida da igreja, os irmãos vão sair para pregar o evangelho, os irmãos vão abrir as suas casas para receber as pessoas, para multiplicar, para pregar o evangelho. E de um casal vai virar 2 casais, 2 casais vão virar 4 casais. Os irmãos vão sair para fazer comportagem, os irmãos vão servindo o café com alegria, mas vai vir através das visitas. Irmão que parou de reunir, irmãos, é um mistério. Você visita uma vez, na próxima reunião ele está na reunião. Você não, quem tem tido experiência disso, levante a mão. Que os irmãos pararam de reunir, você visitou e na reunião seguinte ele está na reunião. Então, irmãos, ser líder é isso, é cuidar de pessoas, né? Cuidar bem das pessoas, ser um pastor, ser um pastor. Hoje aí fora, os incrédulos quando vêm para uma igreja, eles vão para uma igreja evangélica, eles procuram a figura do pastor. Daí vem no nosso meio, e nós somos muito religiosos, muito doutrinários, nós somos doutrinariamente corretos. Daí a pessoa nova fala assim, ó: puxa vida, eu vim aqui, eu pensei que alguém ia orar por mim, ninguém veio orar, ninguém orou por mim. Pois sabe, eu quero dar uma dica para os irmãos: se aparecerem irmãos novos na reunião, nunca terminem com os avisos. Termina chamando as pessoas para frente para orar com elas. Essas pessoas novas vão vir para frente, você vai orar por elas, elas vão se libertar. Amém. E quando elas forem para casa, se libertarem do seu problema, o que ela vai dizer? Daí vai na casa da amiga, a amiga vai dizer: olha, eu tô em depressão, eu me sinto presa. Fala: eu conheço uma igreja, eu fui anteontem de noite, eu me libertei, vamos lá. Daí ela traz aquela pessoa para a reunião também. Irmãos, nós temos que fugir um pouquinho da nossa liturgia, terminar com avisos, tudo, não, terminar com oração, e oração de libertação pelas pessoas. A pessoa vai para uma igreja evangélica porque ela está perdida, ela está sem rumo, está desesperada, ela espera que chegue lá, haja alguém com a figura de um pastor, mas ela não sabe que nós não somos assalariados, mas ela vai ver em nós a figura do pastor, a figura daquela pessoa que vai cuidar dela, que vai... E ela vai dizer: eu vou reunir aqui porque aqui tem gente que cuida de mim. Amém. É isso que elas precisam hoje. Amém, irmãos? Irmãos, por favor. O Esdras falou que em alguns lugares ele vai e tem problema na liderança. Eu acredito, irmãos, que se tiver que ter algum problema entre os líderes, deveria ser uma briga assim, né? Eu estou cuidando 15 famílias e você? Estou cuidando de 10. Mas eu pego 60 alimentos diários e você? Eu pego 40. Puxa,
Eu mandei 2 jovens para o SEAP. E você mandou quanto? Ah, não mandei ninguém. Puxa vida. Mas o meu dízimo eu consigo ofertar tanto. E você? Isso aqui é briga boa, viu, irmãos? Tá? Só que a gente não vê muito isso, né? Às vezes as coisas, os problemas, os problemas existem porque não se está fazendo nada de concreto a favor dos irmãos. Se for a favor dos irmãos, não tem briga. Porque se nós estamos servindo os irmãos, nós estamos cheios do Espírito. Nós estamos ali invocando o nome do Senhor. Negando a vida da alma. Como, não sei, foi você que falou, né, André? O Esdras, né? A cabeça de quem que rola? É de quem está à frente sempre. O André, né? O irmão Dong uma vez fez uma definição. Ele falou para mim assim. Eu falei, como é que deve ser um coordenador de SEAB? Porque eu acho que é mais ou menos um líder, né? Um presbítero. Ele falou assim, olha, ele tem que gostar de ser cabeça. Segundo ponto, ele tem que estar disposto a perder ela. É boa essa, é ou não é, irmãos? Quem quer ser líder aqui? Levanta a mão para a gente ter uma ideia. Que é isso, irmão? Essa aqui é uma reunião para liderança, irmãos, né? Quem quer ser líder aqui? Levanta a mão. Senão você entrou na reunião errada. Agora, segundo a minha apreciação, o que tem nas igrejas não é muitos irmãos brigando para ser líder, é que ninguém quer fazer nada. Ninguém quer assumir a liderança. Por isso que acontece esse tipo de coisa. Irmãos, no nosso meio, nós geramos milhares de pessoas para os grupos cristãos. Porque lá eles encontram alguém que ora por eles. Alguém que, por exemplo, no nosso meio, de vez em quando aparecem alguns irmãos que conseguem ganhar muitas pessoas. Que característica essas pessoas têm? Característica de pastor. É verdade. Normalmente, 95%. Que característica é essa? Ora pela pessoa. Aguenta ouvir toda aquela conversa que a gente não quer ouvir. Certo? Tem paciência. Escutar o que a pessoa tem para falar. Eu sinto, irmãos, que a grande maioria de nós, do nosso meio, a nossa grande dificuldade é porque não assumimos a liderança. E essa liderança, não é uma liderança para mandar, é uma liderança espiritual. De alguém cheio do Espírito, que cuida dos irmãos, que faz isso como o Esdras falou. Nós estamos aprendendo isso também. Não se termina uma reunião sem oração. E não é só por causa dos irmãos de fora, não. Entre nós, muitos irmãos precisam de oração e não tem coragem de falar. É verdade. É ou não é, irmãos? Uma vez, deixa eu interromper aqui, estava numa conferência, e daí eu terminei com uma oração. Eu disse, irmãos, daí eu falei assim, todos que estão em conflito, todos que sentem que precisam de ajuda, de luz, venham na frente, e nós vamos orar por vocês. Irmãos, mais da metade dos irmãos vieram à frente. Daí, estava sentado do lado de cá, um irmão visitante não, de irmão de uma outra localidade, né, não da localidade onde estava havendo a conferência, e a esposa estava junto. Daí a esposa começou a vir para frente. Daí o marido era presbítero de uma igreja, estava sentado, você precisa de oração? A esposa falou, preciso sim, foi lá para frente. É isso mesmo, não é? Não é só isso, irmãos. Eu no começo falei da importância de nós nos organizarmos, porque se você não está organizado, você nem sabe quem vai terminar a reunião. Aí aparece, levanta lá o irmão. Você já viu aquelas reuniões nossas? Levanta o irmão para dar os avisos, ele não sabe nem o que vai falar. Quando ele senta, fala acabou, outro levanta e fala, pera aí, irmão, esqueceram um ponto aqui e tal. Então nem esse tipo de coisa. Então imagina se nós vamos lembrar na hora que tem que orar pelas pessoas. Por exemplo, nós temos uma dificuldade por não termos bem estruturado as coisas nesse sentido. Nós não apresentamos as pessoas de fora. Isso não é bom. Eu ouvi a história de um irmão, não vou falar quem foi, mas identificou demais conosco. Uma pessoa que foi convidada, foi na reunião, depois que terminou, foi lá, agradeceu e convidou ele para ir lá na igreja dela para ver que quando marca as 9, todo mundo que vai servir às 8 está lá ajoelhado orando pelo serviço. Eu quero que você vá lá para ver que no final a gente apresenta as pessoas novas. E foi falando, sabe? Parece que estava falando da nossa situação. Então, irmãos, é preferível querer ser um líder.
Amém, irmãos? A gente prefere ter que ir lá apartar uma briga do que ter que empurrar vocês para fazer alguma coisa. Amém? Nós precisamos assumir o encargo que o Senhor nos deu. Se o Senhor nos colocou na igreja para cuidar dos irmãos, vamos cuidar dos irmãos. Não vamos ter medo de errar. Nós temos um irmão à nossa frente que a recomendação dele é: vai e faz. Nós temos visto muitos irmãos aí fazendo umas coisas diferentes, meio estranhas, e às vezes, não é, que a gente fala: nossa, de onde que ele tirou isso? Mas de repente dá certo, irmãos. As pessoas são ganhas, as pessoas são conquistadas. Então, no nosso meio, nós também precisamos assumir esse encargo. Nós precisamos assumir que o Senhor nos colocou na igreja para liderar os irmãos. Nós precisamos coordenar os irmãos. Eu sempre uso o versículo de Mateus 20. Ali tem uma passagem que diz assim, que naquele terceiro grupo que o Senhor saiu chamando na praça para o trabalho, e perguntou para aquele grupo que estava ali e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Qual foi a resposta deles? Vocês sabem esse versículo ou não? Ninguém nos contratou. Irmãos, quem é esse ninguém? Quem é esse ninguém? São os irmãos responsáveis, os presbíteros, aqueles que estão à frente da igreja. Não existe irmão complicado na igreja, existe irmão sem função. Se ele não tem função, ele realmente se torna uma pessoa complicada. Então nós temos que garantir agora, nesse ano de 2016, que cada irmão, cada família da igreja tem uma lista de 10 nomes, e esse irmão esteja orando por esses 10 nomes. Irmãos, essa é a garantia de ter uma igreja normal, de que uma família está orando por 10 pessoas, procurando fazer 1 ou 2 cursos bíblicos. Agora, nós precisamos gerenciar esse trabalho. Por um lado, nós somos ser modelo. Por outro, nós precisamos ser gerente, cuidar de que cada família esteja funcionando na igreja. Realmente, irmãos, não existem pessoas complicadas. Existem irmãos sem função, sem fazer nada da igreja. Então, essa realmente é a nossa função. Esse versículo que nós lemos ali, foi em Números, né? Esse versículo em Números, qual foi a preocupação de Moisés? Qual foi a preocupação? O povo não pode ficar sem liderança. Veja, irmãos, como é sério isso. Por quê? Porque um povo sem liderança é como um grupo de ovelhas sem pastor. Então precisa. Amém, irmãos? Amém. Se o Senhor nos colocou lá, vamos assumir isso. Amém. Se fizermos alguma coisa que erramos, vamos pedir perdão e vamos avançar. Não é? Louvado seja o Senhor. Ser líder é gostar de pessoas, né? E mais do que gostar, amar as pessoas, porque ele precisa estar cheio do amor de Deus, né? Deus ama as pessoas de tal modo que enviou seu Filho unigênito para morrer por todo mundo. Então, líder que não gosta de pessoas, então não pode ser líder, né? E eu vejo muitos irmãos de serviço, muitos irmãos responsáveis, eles amam assuntos administrativos e se esconde atrás desses assuntos administrativos e nunca cuida das pessoas, né? Nunca cuida dos irmãos. Isso é um erro muito grave, né? Na história do Brasil tem um ex-presidente que ele diz assim, ele gostava muito de cavalo, né? A vida toda dele é criar cavalos e montar cavalos. Ele fala assim: eu prefiro muito mais o cheiro do cavalo do que cheiro de pessoas. Você acha uma pessoa desse pode ser um bom líder, bom presidente de um país? Então, mesma coisa na igreja. Nós precisamos respirar, irmãos e irmãs, respirar as pessoas pelo evangelho, não é? Viver e sempre em função disso, né? E como líder, nós precisamos ter um coração grande, coração muito dilatado, muito amplo, para caber todos os tipos de pessoas dentro. Muitas vezes a gente só é coração estreito, só amamos certo perfil de pessoas e outro perfil de pessoas nós não gostamos. E nós precisamos ter um coração grande, coração como de Deus. Quanto maior, melhor, para caber todos os tipos de pessoas diferentes de você e você puder respeitar cada um, cuidar de cada um. E para finalizar,
em Colossenses 1:28, ele diz assim, vou ler para os irmãos, né? Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, amém? Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós, como líderes nas igrejas, precisamos estar mãos cheias de homens para apresentar para Deus. Amém? Esse é o que nosso trabalho, que nós estamos fazendo na vida da igreja. Jesus é o Senhor. Só lembrar aqui então, irmãos, o versículo que eu citei em Mateus, no capítulo 20, é do 1 ao 16, tá? Mas é o versículo 7, né? Responderam, o 6 fala assim, saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse, ide também vós para vinho, tá? Baseado nessa passagem, tá bom? Eu quero falar um pouquinho em cima desse versículo. E, sabe, irmão, nós temos aqui 1001 assuntos para tratar sobre liderança. Mas o tempo não vai deixar a gente falar isso. A gente vai tocar alguns pontos. Os irmãos, o que os irmãos estão achando? Estão gostando da conversa? Amém. Então vamos lá, vamos avançar. Eu vou perguntar para vocês, eu vou dar um exemplo de um líder. Eu quero perguntar para vocês se ele está sendo líder ou não, tá? Então tem uma certa igreja, daí o presbítero, que é líder, ele tem a chave do local. Daí ele chega lá, ele que abre o local. Daí quando abre o local, as cadeiras estão todas arrumadas, daí ele arruma todas as cadeiras. Daí ele também toca o violão. Daí ele vai lá e afina o violão, tá? Daí deixa o violão já afinado. Daí ele vai lá pra frente receber os irmãos, um por um, aperta a mão dos irmãos, tudo. Daí quando chega a hora da reunião, ele toca o violão. Tá? Quando termina de tocar o violão, chega na hora da mensagem, ele vai lá dar mensagem. Depois da mensagem, termina, ele dá os avisos. Puxa, que irmão bom, né? Faz tudo. Graças a Deus por ele, né? Quando termina os avisos, ele vai na porta e despede os irmãos. Daí quando termina a reunião, todo mundo vai embora, daí ele fecha o local, ele leva a chave. Daí na segunda-feira ele vai no banco pagar a conta de luz. Daí na terça-feira ele vai pagar a conta d'água. Quarta-feira ele vai comprar os suprimentos para a cozinha. É um bom líder ou não? Como não? Ele está fazendo tanta coisa. Como não? Quem é que é esse tipo de irmão? O cara é bom. E quem não quer o jogador, faz o tiro de meta, daí conduz a bola da defesa, vai para o meio de campo, daí invade o meio campo do adversário e vai na frente, faz o gol. Daí vai chutar o escanteio, ele corre e faz cabeceia, faz o gol. Não é bom líder? Não. Irmãos, eu esqueci o nome da pessoa, eu preciso lembrar o nome dessa pessoa. Tem um tremendo ele é um pastor, ele é se não me engano, ele é do Caribe. Como é que é uma das ilhas do Caribe lá? Ele escreveu livros e dá palestra de motivação no mundo inteiro sobre como ser líder. Um líder não é aquele que faz tudo sozinho. Um líder é aquele que sabe usar os recursos humanos que estão à sua volta. Ou seja, eu vou mencionar algo mais completo. Um líder é aquele que sabe fazer a gestão do tempo. Sabe, o tempo você não pode comprar, nem vender, nem guardar, nem estocar. Se alguém pode estocar vento, mas o tempo você não pode estocar. Tá certo? Desculpe, não resisti. Um líder é aquele que sabe fazer gestão dos recursos financeiros e dos recursos humanos que estão à sua disposição. Um líder é aquele que sabe relacionar-se com as pessoas. Um líder é aquele que sabe administrar as circunstâncias e não entra em pânico. Ele sabe administrar todas as circunstâncias.
Um bom presidente não necessariamente precisa ser muito capaz. Um bom presidente é aquele que sabe se assessorar com os ministros corretos. Ele supervisiona os ministros. Quem faz o trabalho são os ministros. Ele pode ter um governo excelente. É o que sabe administrar os recursos humanos. Quantas vezes eu vi os irmãos reclamarem, os irmãos presbíteros: aqui ninguém faz nada, eu faço tudo sozinho. Você já ouviu alguma reclamação assim? Aqui, mas a igreja está com 120 irmãos, ninguém faz nada aqui, ninguém quer nada com nada. Para mim parece esse versículo aqui, ó. Um monte de gente desocupada. Aí, por que nós estamos parados? Ninguém nos contratou. Ou seja, o líder precisa aprender a ser líder, precisa ter olho, identificar. Eu vou dar dica para os irmãos. Um líder é aquele que sabe, que tem um olho clínico. Olha para aquele irmão. Esse irmão é ideal para essa posição, essa função na igreja. Irmão, aí vem um jovem de 22 anos que ama o Senhor, quer servir, é o guru da informática, mas está desocupado na igreja. E daí o irmão Esdras manda a carta convite, e esse irmão presbítero não lê a carta convite, e a igreja inteira perde a inscrição. Depois vem atrás, a igreja inteira faz inscrição avulsa, é cobrada a multa e ele reclama. Já aconteceu, mas hoje eu sou muito paciente com os irmãos. Eu aceito inscrição avulsa, eu aceito ligações de última hora. O velho Esdras já morreu. Aprendi a dar mais atenção às pessoas e não a tá tudo certo na conferência. Eu prefiro as coisas andar errado na conferência e ganhar os irmãos. Mas não quer dizer que não tem que inscrever-se na hora certa. Então, irmãos queridos, nós temos que saber identificar a função dos irmãos. Então tem esse jovem, chama esse jovem: irmão, eu notei que você tem facilidade. Desculpe, irmão, eu sou ruim nessas coisas. Eu não leio os e-mails. Eu estou num grupo de WhatsApp, mas eu nem sei como usar esse Zap. E tem esse tal de Telegram que os irmãos puseram para mim, mas não sei ler direito. E eu já perdi a inscrição de conferência, os irmãos me cobram que eu não leio as cartas para os irmãos. Eu preciso de ajuda, irmão. Você poderia me ajudar? Você poderia assumir o e-mail da igreja e você se encarregar. Toda vez que vier um comunicado, você publica, coloca no quadro de aviso e você avisa a igreja. Você te encarrega da inscrição. Irmão, é a minha paixão, eu amo fazer isso. Muito bom, irmão. Então a partir de agora você é o ministro de comunicações da igreja. Uau, um título assim bom. Uau, o irmão se sente importante. E vou dizer uma coisa: esse jovem vai ser feliz. O potencial dele ele não vai usar lá no mundo, ele vai servir na igreja e vai servir bem. E aquela igreja está toda informada e ele vai implementar para os irmãos, pregar o evangelho para 10, ganhar 2, vai colocar tudo no computador, as fichas do Amir, vai colocar tudo no computador, vai coordenar as reuniões de casa, os eventos, as palestras. E ele vai ser feliz e a igreja vai avançar. Daí pega uma irmã, pega outro irmão e cada um na sua posição. Isso é ser líder, irmãos. Não é você fazer tudo sozinho. É saber usar todos os irmãos que o Senhor colocou à sua volta. E finanças também. Você coloca alguns irmãos que têm facilidade, sabem cuidar de finanças, obedecendo os princípios, e nunca ninguém abre caixa de oferta sozinho, e essas coisas. São coisas práticas que a gente não compartilha. Sempre de 2 em 2, para não acontecer tentação. Assinar, colocar, registrar no livro, assinar. Então, isso é muito importante. Então agora, vamos falar um pouquinho, porque o Amir já deu início. É um dos encargos. É saber passar o encargo para os irmãos. Se você não sabe se comunicar muito bem, pega um irmão, seja um presbítero ou um diácono. Esse jovem aí que está mexendo, é um diácono agora. Pega um diácono que saiba se comunicar e consiga comunicar-se com clareza
quando ele fala curto, fala sucinto e todo mundo entende, todo mundo faz. E passar um encargo dessa pregação do Evangelho para a igreja. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse encargo, né, irmãos? De pregar o Evangelho para 10 pessoas e ganhar 2. Quem quer que a sua igreja se multiplique este ano de 2016, levante a mão. Quem quer que a sua igreja continue com os mesmos números? Depois de 30 anos com 20 irmãos e continue com os 20, levante a mão. Alguém? Não? Todo mundo quer aumentar, né? Eu quero que a igreja na qual eu estou aumente. Tem 30 agora, chega ao final do ano tem 100. No ano que vem tem 400. No outro ano tem 1000. Não querem isso? Uau, eu quero isso. Queremos que haja 30 jovens este ano. No ano que vem 200 jovens. E no outro ano 600 jovens. É possível ou não? É possível. Aí vem essa questão da organização que o Amir mencionou. Administração, gestão. E é esse um dos encargos principais do irmão Dong hoje. É saber administrar. Porque no reino nós vamos administrar. E o Senhor nos treina hoje para administrar. Então vamos falar o seguinte sobre o Evangelho. Não é vocês voltarem ou nós voltarmos para a localidade. Ó, irmãos, o negócio agora é pregar o Evangelho para 10 pessoas e ganhar 2, viu? Então todos vocês têm que sair e contratar 10 pessoas e ganhar 2 pessoas. Pronto, e você fala, eu passei o encargo. Não passou não. Então hoje, todo esse último dia na sala de cooperadores, nós estamos tendo comunhão sobre isso. O que é liderança? Liderança é saber conduzir os irmãos, motivar os irmãos, informar os irmãos. Você sabe, irmãos, para os irmãos se mexer, não é chegar, irmãos, o negócio agora é assim, tem que ser assado. Não, nós temos que saber informar a igreja, levar a igreja a orar. Daí vem o encargo. Não é só você passar o recado. O encargo tem que vir do Espírito. Você informa a igreja ora e o Espírito Santo confirma. Daí vem o encargo. Daí nós temos que planejar, nos organizar, como o Amir falou. Formam-se as equipes de trabalho, equipes de planejamento, equipes de acompanhamento, as equipes que vão sair para pregar o Evangelho, as casas que vão se abrir e assim por diante. Bom, então a gente passa o encargo para os irmãos, mas nós devemos saber que nós temos irmãos de toda a classe no nosso meio. Há aqueles irmãos que têm iniciativa e sabem fazer as coisas, mas há aqueles irmãos que não sabem fazer muitas coisas. Você fala para eles, você tem que contratar 10 pessoas e ganhar 2. Tem aqueles irmãos que não sabem nem o que falar. Ele ama o Senhor, quer ganhar as pessoas. E o conflito dele nos últimos anos ele quer frutificar e não está conseguindo. Ou seja, eu vou dar um exemplo de pescaria. Quem gosta de pescar aqui? O Amir, eu sei que adora pescar. É aquele que está tentando pescar, mas não tem aquele dom de pescar. Ele joga a vara, mordeu, pum, o peixe escapou. Puxa, daí ele joga de novo, aí o anzol e pegou de novo, escapou de novo. Depois de umas 4, 5 escapadas, ele não tenta mais. Ele fala, não, pescaria não é para mim. Tem gente que traz a peixe até aqui, escapou. Então o que nós temos que fazer? Tem aqueles que conseguem pegar o peixe, fisgar e trazer, e puxar, né? E pegar o peixe e trazer para a margem do rio. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer todos os irmãos lançar o anzol e pescar e trazer o peixe para perto. Daí a igreja tem que ter uma rede. Olha, irmão, segura firme e joga a rede. E pegou todos os peixes e recolhe. O irmão vai ficar feliz da vida. O meu peixe está aqui, ó. Mas ele não pegou o peixe com a vara. Ele trouxe para perto e a igreja inteira lançou a rede e pegou o peixe dele. Nós temos que ajudar os irmãos com isso. Então fazer o quê? É providenciar. Daí os irmãos que estão na liderança têm que planejar palestras, eventos, datas comemorativas. Então vou dar um exemplo só, tá? Um exemplo. Todo mês marca uma data fixa para os irmãos poderem se planejar. Toda primeira sexta-feira do mês, pregação de evangelho, por exemplo, de noite. Ou toda última sexta-feira do mês. Então os irmãos já sabem. Daí começa o mês, vamos dizer que é a última sexta-feira do mês. Começa o mês, a liderança já preparou
Daí eu vou dar um exemplo de alguns lugares. Por exemplo, lá em Mossoró usou assim, ó. Como é que é? O meu amigo. Na verdade, o meu amigo é para falar de Cristo, nosso verdadeiro amigo. Mas daí pede para convidar o seu, como é que é? Não entendi. Ah, um dia com amigo? Um dia com amigo, tá? O dia do amigo, tá? Então, você traz o seu melhor amigo. Daí cada um traz um amigo para a reunião. A igreja tem 200 irmãos, estão 400 pessoas na reunião. Daí o palestrante, o irmão que vai pregar o evangelho, fala: você está aqui hoje porque a pessoa que trouxe você considera que você é o melhor amigo dela. E Deus vai falar para você hoje à noite. Daí dá uma palavra de evangelho. Quando termina, puxa a rede. Vamos dizer que vieram 40 convidados. Daí 7 ou 8 podem se converter. Eu vou dar um testemunho como foi na igreja em Sumaré, nos anos 80. Quando eu cheguei aqui, mudei dos Estados Unidos de volta para cá, nós tínhamos 35 irmãos em Sumaré. Depois de um ano e pouco, nós estávamos com 60 e pouco. Daí decidimos pregar o evangelho todos os meses. Em 2 anos e meio, irmão, nós fomos para 600 irmãos. Toda a reunião de evangelho tinha 80, 90 convidados. E 60, 70 recebiam o Senhor. Daí, isso era numa sexta-feira. Domingo, a reunião do Partido Pão era festa. A gente distribui as fichas para as famílias apacentar. Eu e minha esposa saímos para apacentar 5 famílias por semana. Todas as noites saímos para apacentar os irmãos. Levavam nossos filhos e tudo. Foi assim que meus filhos foram criados, apacentando irmãos. Isso aqui é uma maneira. Todo mês tem pregação de evangelho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Esse mês ganha 5. Outro mês ganha 7. Quantos já são? 12. Outro mês ganha 13. Quantos já são? 25. Outro mês ganha 5. Quantos são? 30. Outro mês ganha 2. Quantos são? 32. Outro mês ganha 6. Quantos são? 38. Depois de um ano, irmãos, são 50, 60 pessoas novas reunindo. Depois de 2 anos, são 100 e poucas pessoas novas reunindo. Depois de 3 anos, são 200 pessoas novas reunindo. Aquelas novas não eram mais tão novas já. E o negócio vai virando uma bola de neve. Irmãos, isso é ou não é possível? É ou não é? Amém? Tem que fazer. Aí, irmãos, aí o segredo é continuidade. Os irmãos precisam sentir firmeza na liderança. Daí eles vão se entregar para isso. Bom, outro exemplo. Dia das Mães. Dia das Mães é um domingo. O dia é perdido assim. Não. Podemos dar isso. Tem igrejas que fizeram isso. Nós aprendemos com essas igrejas. Daí a liderança marca um evento. Um mês antes já fala: ó, nós vamos ter um programa especial para o Dia das Mães. E vai já na vizinhança falando para as mães que a gente quer preparar um programa e envolver os filhos delas. Lá na igreja, na nossa igreja, nós vamos ensinar para elas a cantar, nós vamos ensinar para elas a fazer uma pecinha teatral, ou ler alguns versículos. No final elas vão orar por vocês. Daí as mães deixam, daí por um mês, essas crianças invocam o Senhor e já se convertem praticamente. E daí prepara, chega no Dia das Mães, o local enche das mães da vizinhança. Por quê? Porque os filhos delas estão dando o programa. Daí os filhos cantam e as mães já choram. Vê o filhinho cantando uma música de Deus. Daí o filhinho falando o versículo de Deus no final. Os filhinhos orando pelas mães. As mães choram, as mães derretem, o coração delas derrete. E a liderança prepara algo com as irmãs. Daí a igreja inteira se movimenta. As irmãs, com a sua criatividade, enfeitam o local com rosas, com tudo. E já preparam os kits, cada irmã cada kit com um alimento diário, um jornal e uma rosa. E quando termina a reunião, pregação, no final da reunião, pregação do evangelho por 15 minutos, não muito tempo, 15 minutos, faz com todas as mães se levantar para orar e receber o Senhor. E no final, pede para os filhos levar o presente para a mãe, uma rosa com alimento diário e jornal. Irmãos, depois de uma reunião dessas, vieram 40 e poucas mães, 50 e poucas mães, 6 permanecem na vida da igreja. Daí traz o marido também.
Daí Dia Internacional da Mulher, já pede para as irmãs também enfeitar o lugar. Convida-se um irmão médico para falar do câncer de mama. E o local enche de mulheres da cidade inteira. Tem conotação social, traz simpatia do povo e da prefeitura. Eles até podem ajudar a financiar. E no final, pregação do evangelho para aquelas que já têm câncer de mama, estão em tratamento, ter esperança que Deus vai curá-las. E prega o evangelho, e algumas delas, algumas da alta sociedade, ficam na vida da igreja. Um evento assim, outro evento, 2 aqui, 5 ali, 3 ali. No final do ano a igreja cresce. Batismo muitas vezes é tratado de uma maneira leviana. Vamos batizar, amém. Às vezes joga até um copo d'água. Não, eu tenho que batizar por imersão, preparar um batistério, pode ser uma piscina bonita, portátil, preparar, montar o lugar. E ter uma reunião com os irmãos que vão se batizar. Vamos dizer, são 10 irmãos que vão se batizar. Ter uma reunião com eles e fala assim, queremos que você convide a pessoa que você mais ama para estar no teu batismo. Também convida a sua família, seus amigos, mas convida o seu melhor amigo, ou se é seu pai, sua mãe, ou a pessoa que você mais ama, traga para essa reunião. Me dá o seu nome deles. Daí o presbítero, um dos presbíteros pega o nome e liga para essa pessoa. Fulano, boa tarde, eu sou pastor da igreja tal. O fulano aqui se converteu, ele vai se batizar. E nós pedimos para ele convidar a pessoa que ele mais ama, mais quer bem, o melhor amigo dele. E ele mencionou o seu nome. Então eu, como pastor da igreja, quero ter a honra da sua presença aqui. Queremos convidar você a estar presente. E eles aparecem, e os familiares também. 10 batizandos, aparece 40, 50 pessoas convidadas. Daí tem que ser da criatividade. Daí esse irmão, o que ele fez? Ele foi lá nas casas pernambucanas, comprou umas toalhas, e daí mandou bordar a data do batismo. E eu nasci hoje. Daí na hora do batismo entrega as toalhas para os melhores amigos dos batizandos, ou a pessoa que os batizandos mais amam. E quando tem uma reunião solene explicando o que significa o batismo, uma reunião curta, solene, com hinos e tudo. Daí já explica como é que vai ser o batismo. A pessoa entra na água, quando sai da água, o melhor amigo, a pessoa que a pessoa mais ama, é o que entrega a toalha para embrulhar a pessoa, para secá-la. E nisso aí, as pessoas que levam a toalha para embrulhar ou secá-la, essa pessoa chora e se converte na hora ali. Depois de um batismo, queridos irmãos, 40 pessoas, 5 ou 6 se converterem, também ficarão na igreja. Ou seja, nós temos que aproveitar, o irmão Dong falou hoje para nós, todas as oportunidades para pregar o evangelho. Amém. Abre a sua casa, convida os vizinhos para um pão de queijo, um cafezinho. Você foi visitar a Colômbia, voltou com o café da Colômbia, fala, eu cheguei da Colômbia, eu trouxe um café colombiano, vem na minha casa hoje não tomar um café colombiano, fazer um pãozinho de queijo para vocês. Daí chega lá, conversa um pouquinho, daí imprime uma página do alimento diário, onde tem um elemento do evangelho. Olha, eu queria ler isso com vocês, lê e já prega um pouquinho do evangelho, leva as pessoas a orar. Algumas dessas pessoas podem estar passando por uma necessidade muito grande, naquela noite vão se converter. Ou seja, irmãos, tem que aproveitar todas as oportunidades para pregar o evangelho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu creio nisso, não vai ser só 2 que vão se ficar, não, vai ser muito mais. Amém. O Pedro nos falou que ele não quis dar, irmãos, um número 3, 5, 15, para não colocar um número, caso não der certo, para não ficar frustrado. Então, com muita sabedoria, foi escolhido esse termo. Como é que é? Videira frutífera. Vide frutífera. A vide frutífera. O que quer dizer a videira frutífera? Vamos produzir frutos em cachos, né, irmãos? Então, isso é ser líder, saber transmitir o encargo e proporcionar meios para que os irmãos não se frustrem. Mesmo aqueles menos capazes, eles sentem, eu posso frutificar. Todo convidado que ele traz para a reunião, puxa, ele se converte. Eu vou dizer uma coisa, isso vai aumentar muito a fé dele. Ele não sente que ele precisa puxar o peixe e fisgar e trazer até a margem. Ele traz o peixe perto, ele sabe que a igreja vai me ajudar a lançar a rede. O que eu preciso fazer é falar de Jesus para essa pessoa por várias semanas. E quando tem esse evento especial, trazer a pessoa até a reunião. E essa pessoa vai ser ganha.
irmãos, por favor. Só gostaria de, em cima do que o Esdras falou, nós vamos firmar 100 mil pessoas nesse ano de 2016. Nós vamos firmar na vida da igreja 100 mil pessoas no ano de 2016. Amém. O cálculo é, nós temos hoje 50 mil pessoas na vida da igreja, em toda a América do Sul. 50 mil pessoas. Se cada um ganha duas, é 100 mil pessoas. Então, irmãos, o que o Esdras procurou nos mostrar agora, nesse ponto, é criar oportunidade para todos os irmãos funcionarem. Eu queria dizer para os irmãos que em todos os lugares que a gente vai, em todas as igrejas, sempre tem pessoas novas. Mas eu quero só falar uma experiência. Eu sempre gostei muito de criar galinha. E o SEAP lá em Foz do Iguaçu não tem mais galinha, mas ficou conhecido, né? Sabe, tem galinha que choca 16, 17, até 18 ovos e nasce 18 pintinhos. Só que passa uma semana, você vai lá, tem 12. Passa mais uma, tem 8. Depois de um mês, não tem nem um pintinho mais. São ótimas chocadeiras, ótimas. Mas para cuidar, um verdadeiro desastre. O grande problema nosso, irmãos, que nós temos, particularmente, todos os irmãos têm, é de ajudar as pessoas a se firmar na vida da igreja. E qual é a dificuldade? É a nossa vida da alma. Já tivemos experiência de ganhar uma pessoa, buscar ela uma vez, duas, um mês, 2, 3. Depois um dia, eu me lembro, chegamos na casa de uma pessoa, que nós já vimos buscando ela faz tempo, a gente viu ela correndo para dentro da casa, encostamos, vem a filha, fala assim, a menina novinha, criança, boba, fala assim, a minha mãe mandou falar que não está. A gente fica com raiva e nunca mais aparece lá, porque fomos enganados. É ou não é, irmãos? Então, nós precisamos nos ajudar e ajudar os irmãos a negar a vida da alma, irmãos. Se nós não crescermos na vida, não negarmos a vida da alma, não estivermos cheios do Espírito, nós não vamos conseguir firmar as pessoas. Por isso que eu sinto que é muito importante nós ajudarmos cada família, termos um aperfeiçoamento de como ajudar a pessoa, orar por ela, ter comunhão com aquela pessoa, como ajudá-la na sua humanidade. Quantas pessoas saem do nosso meio, já falamos isso, porque ela não tem um ambiente onde nós oramos por ela. Irmãos, nós realmente podemos ganhar as pessoas e podemos firmar as pessoas na vida da igreja, mas nós precisamos ajudar cada família a fazer isso aí, cuidando dessas famílias da igreja, porque nós sozinhos não vamos conseguir fazer. Nós precisamos de cada membro do corpo de Cristo, aperfeiçoar os irmãos e ajudá-los, né? Como nós vamos firmar cada pessoa, que material nós vamos usar, que tipo de reunião nós vamos fazer com elas. Quantas vezes o Esdras está falando aqui, nós vamos precisar às vezes até visitar uma pessoa 2, 3 vezes na semana, para que ela realmente possa se firmar. Eu realmente sinto, irmãos, que esse ano nós vamos ganhar muitas pessoas para o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nós, se o Senhor permitir, nós vamos firmar essas 100 mil pessoas nesse ano de 2016. Amém. Tem, por exemplo, nós temos irmãos no nosso meio que são verdadeiros abre-portas. Ele bate em 10 casas, ganha 10 ou ganha 9. Daí ele vai lá cuidar dessas casas. Em 2 meses perde todas as 10. Daí depois de perder as 10 uma vez, perde mais 10 segunda vez. Não vou pregar mais o evangelho. Então nós não podemos perder esse irmão. Esse irmão é verdadeiro, abre portas. Então a função dele é abrir portas. Então nós precisamos combinar com esse irmão, outro irmão, com a sua família, que são verdadeiros pastores, apacentadores. O irmão abriu 10 portas, irmão, nós vamos entregar, você cuida só de uma família, as outras 9 nós vamos entregar para essa família cuidar, ou essas 2 famílias cuidar. E essas 2 famílias têm pavor de abrir portas. Manda ele, eu uso assim, me desculpe a ilustração,
fala para ele sair, vai bater as portas, eles vão pro banheiro e já tem diarreia. Tá? E já conheço muitos irmãos assim, e vomitam, coisa assim. Mas entrega a família para eles cuidar, entrega 10 famílias, as 10 estão na vida da igreja hoje. Então tem que formar equipes de abridores de porta de chocadeiras e equipes de apacentadores. Tudo isso faz parte da liderança. Nós temos que saber formar os nossos times, ter essa visão. Então, por último, lembrando os irmãos que este ano nós temos uma meta, né? Vide frutífera 2016, ganhar 100 mil irmãos novos dentro de um ano. Amém. Aleluia! Amém. Vocês não estão entusiasmados com isso? Amém. Eu estou. Aleluia! Amém. E aqui Paulo diz assim, o versículo que eu li, diz assim: o qual nós anunciamos, advertir todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Essa toda sabedoria foi o que Ezra acabou de falar. Criatividade, inovação, aproveitar as datas comemorativas, não é? E assim por diante, ganhar as pessoas e também, em toda a sabedoria, firmar as pessoas, né? E a fim de que todos possam crescer e apresentar esse homem perfeito a Cristo. Amém. Agora, não é assim tão parado só orar tal, mas orar e tem ação também. Amém. Paulo diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Ou seja, Deus tem o seu poder, mas só quando você se mexe. Se você não se mexe, Deus também não tem como operar com o seu poder. É verdade. É só você se mexer, se dispor, ter disposição. Amém. Deus vai te ajudar. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Só último ponto, antes de ir, que nós vamos terminar pontualmente às 11 horas. É o seguinte, irmãos. Mais um item, nós não vamos desenvolver, é só para você levar para casa esse item e considerar. Um líder é aquele que sabe introduzir novas pessoas na liderança. Ou seja, hoje uma nova geração está entrando. Nós não podemos perder essa geração. E essa geração é muito capaz, muito criativa e muito inovadora. O Pedro deu testemunho, né? Os irmãos deram testemunho, perdão, anteontem, quando falamos dos pais. A conferência de jovens, o Senhor está abençoando cada vez mais, porque nós introduzimos uma equipe de jovens apoiando a conferência. Então a liderança não pode ficar assim, um clube fechado, só com os mesmos irmãos responsáveis hoje, não. E não precisamos ter medo que nós vamos perder a nossa posição, não. Nós precisamos introduzir os jovens na liderança, treiná-los, capacitá-los, aperfeiçoá-los, treiná-los para serem os presbíteros da igreja, começando como diáconos, depois como presbíteros. E nós, irmãos, os mais antigos, ficar mais na função de bispos, de supervisores, e deixar a parte operacional para os mais jovens. Eu vou dizer uma coisa: a igreja vai receber um ímpeto tremendo, vai se dinamizar tremendamente. Nós, os mais velhos, passamos por ele a estratégia, o plano, a visão, e deixa os jovens levar a cabo, operacionalizar as coisas vão avançar muito, irmãos. E segundo, dá mais espaço para as irmãs. Me desculpe falar assim, tá? Eu vou falar bem baixinho para ninguém ouvir. É que a Bíblia não deixa. Se deixasse, a gente destituiria todos os presbíteros, colocaria as irmãs como presbíteras. Brincando, tá, irmãos? Brincando. Porque as irmãs, olha, a maioria dos santos são irmãos, são irmãs. E quando entrega o negócio para as irmãs, olha, a coisa realmente vai para frente. Precisamos realmente introduzir mais as irmãs. Os irmãos não precisam se preocupar, irmãos. Nós começamos já em alguns lugares o Ministério das Mulheres. O irmão Dong falou que precisamos encorajar mais as irmãs para estarem cooperando junto conosco, tanto para jovens como para adultos. Os presbíteros não precisam ter medo que vão perder o púlpito. As irmãs não vão dar mensagem na reunião para a igreja, mas as irmãs podem ter eventos de mulheres. E as irmãs aí têm que pregar o evangelho. Irmãos, uns meses atrás, sabe o que aconteceu nesse auditório? Bola de Neve trouxe 10 mil mulheres, irmãs, aqui, encheu tudo, até em cima.
Irmãos, foi uma visão de trazer lágrimas aos nossos olhos. E daí as irmãs aqui que cuidam da estância, que cuidam dos eventos, perguntaram para os líderes: como é que vocês conseguiram isso, trazer tantas pessoas? Sabe qual é a resposta? Bem simples: nós cuidamos bem das pessoas. 10.000 mulheres nesse auditório. Hoje existe muito o ministério das mulheres. Então a liderança precisa introduzir mais as irmãs debaixo da administração, da supervisão, coordenação dos varões. Mas as mulheres, as irmãs têm que ter certa liberdade para fazer certos eventos e encher o local de irmãs. Eu vou dizer uma coisa: ganhando as mulheres, vão ganhar os filhos e vão ganhar os maridos depois. É assim que a vida da igreja se formou em muitos lugares. Hoje em muitos lugares só tem irmã reunindo, não tem? E depois, pouco a pouco, entre os maridos. Então, irmãos, isso também é uma coisa que a gente apresenta para vocês considerarem. Ser um líder é saber dar espaço, abrir espaço para outros e saber usar os recursos humanos que nós temos, né? E renovar a liderança. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, encerrar. Senhor, nós oramos pela Tua bênção para as lideranças das igrejas que aqui estão. Senhor, Tu és o nosso verdadeiro pastor, o bispo das nossas almas. Ensina-nos a liderar a Tua igreja. Ensina-nos a cuidar da Tua igreja. Venha nos apacentar primeiro, Senhor, tirando de nós os conflitos, as dúvidas, as coisas que nos atrapalham. Limpa-nos, Senhor, para que nós possamos cuidar bem do Teu rebanho. Oh, Senhor, abençoa, Senhor, todos os irmãos que aqui estão, os irmãos responsáveis, que são os presbíteros, os irmãos de serviço, que são os diáconos e as diaconisas, para que possam cuidar bem do rebanho, Senhor. Capacita-os, dá-lhes alegria no que fazem, dá-lhes paixão naquilo que fazem, que possam saber administrar, se organizar entre si, distribuir as atribuições entre si, aliviar, Senhor, carga sobre cada um, e todos servir felizes, Senhor. Abençoa esses irmãos que aqui estão, abençoa as irmãs que aqui estão, abençoa os jovens que aqui estão, abençoa a Tua igreja, e que no ano 2016 Tu possas multiplicar o número de irmãos na vida da igreja. Nós oramos por isso e cremos nisso. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos e as igrejas. Amém.